Oi, meus amores, tudo bom? Então, eu tinha deixado um videozinho pra vocês assistirem, pra terem mais ou menos uma noção de como foi aí esse conteúdo. Sabendo disso, tia Karen fez o quê? Videozinho de aula pra vocês. Seguinte, presta atenção. Tia Karen vai botar aqui pra vocês embaixo, na descrição do vídeo, vai colocar duas coisas, duas informações muito importantes. A primeira é o e-mail dela. Se você tiver alguma dúvida ou você não entender alguma coisa do que eu falei, deu algum problema no vídeo, enfim. Além dos comentários, você pode mandar um e-mail para mim. Segunda informação muito importante que a tia Karen vai colocar aqui nos comentários do vídeo é um link para o acesso a um slideshow lá no SlideShare, que vai ser o meu roteiro, vai ser o que eu tô me guiando para poder falar sobre o assunto de vocês, porque o assunto tem muita coisa para falar, tem muitos assuntos bacanas e eu prefiro colocar uma sequência de slides pra gente poder se guiar, senão daqui a pouco eu tô falando, sei lá, do preço do dólar. Então, vamos lá. Eu vou avisar sempre no vídeo conforme eu for avançando nos slides. Então vamos lá, eu peguei no SlideShare essa sequência de slides aqui. Então ela não é minha, tá? Mas eu dei uma olhada, dei uma lida e tá bacana. E o link vai ficar aqui embaixo. Se der mais de um vídeo, sempre todos os vídeos vai ter o link aqui embaixo. Então vamos lá. Iluminismo e o processo de independência dos Estados Unidos. Por que a gente está colocando esses dois assuntos num único só? Por quê? O movimento iluminista, ele é um movimento que vai influenciar diretamente o processo de independência dos Estados Unidos, assim como vai influenciar outros tantos processos no mundo. Porque o iluminismo ele vai bater de frente com as filosofias do mundo antigo, com as ideias de governo, com as ideias de religiosidade, com conceitos sociais que não são mais tão bem vistos e deveriam ser abandonados, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o iluminismo ele é um conjunto de pensamentos e ele vai surgir no continente europeu por volta do século XVIII, tá? Esse é um movimento filosófico, tá bom? E ele vai dar como mais importante na vida do ser humano o pensamento racional, né, que é você ver o mundo de forma racionalista. Isso é um resquício do movimento renascentista, tá bom? E você vê a natureza de uma forma científica e você vai falar um pouquinho sobre política também quando você fala sobre iluminismo, porque a política iluminista ela vai bater de frente com filosofias e teorias de governos vigentes na época, que a gente vai falar mais pra frente aí, guarda esse pensamento que ele é bacana. O que o iluminismo vai combater? Ele vai combater principalmente o absolutismo, tá? E o poder exacerbado da Igreja Católica. Porque quando você tem o absolutismo, o monarca ele é um governante ungido por Deus, ele é batizado pelo Papa para poder ser o rei. E a Igreja Católica, como justifica o poder do rei, ela automaticamente tem muito poder, por ser também o único órgão que explicava as coisas que estavam acontecendo no mundo. Por que aquela doença assolou aquela vila? Por que fulano de tal ficou doente? Por que isso aconteceu? Por que isso, que aquilo outro? E era a igreja que explicava isso. Conforme o tempo foi passando e você tem o surgimento do Renascimento, esses conceitos vão caindo por terra, essas ideias vão sendo sobrepostas por conhecimentos empíricos, né, que são conhecimentos baseados em experimentações, conhecimentos científicos, e eles começam a minar o poder da Igreja Católica. E aí vai surgir logo depois o movimento iluminista, que vai acabar de enterrar o defunto. Então, vamos lá. Eu estava no slide de número 2, o primeiro é capa. Seguir para o 3. O slide de 3, ele vai falar sobre os precursores dos ideais iluministas, né? Que o primeiro precursor do iluminismo é um camarada chamado René Descartes. Tem muita gente que fala Descartes o nome dele, mas tem um Szinho ali que você tem que falar, é horrível, né? Ele escreve uma obra dele, que é a famosa, né? Que é o Discurso do Método.
E é ele que é o autor daquela famosa frase: penso, logo existo. Então, ele admite que a existência do ser humano, a existência do ser humano como indivíduo, tá? Não é como ser biológico. Entendam a diferença. Você existir como ser biológico, basta você nascer. Né? Se você, a mulher lá engravidou, já tem batimento cardíaco, já tem tudo bonitinho lá, já tem terminação nervosa bonitinho, direitinho, tem coraçãozinho, já tá vivo, já é um ser vivo. Mas ele pensa? Não. Então, como indivíduo de uma sociedade, ele ainda não existe. Então, a partir do momento em que você adquire uma capacidade pensante e que você usa essa capacidade pensante dentro da sociedade, você pode usar, você tem o domínio dessa capacidade pensante, aí sim você existe como um ser social, como um ser presente e participativo numa sociedade. É essa a ideia do penso, logo existo. Ok? E aí, ele colocou também mais um exemplo aí dos precursores dos iluministas, que é ninguém mais, ninguém menos que Sir Isaac Newton, ou seja, Isaac Newton, tá? Isaac Newton, ele é um dos primeiros pensadores, um dos primeiros cientistas a falar sobre os princípios que movem a natureza, as leis que movem a natureza, e ele parte aí das 3 leis básicas da física, né? Que é a lei da inércia, que é se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, também é a lei de Newton. A lei da atração e retração, lei de ação e reação, são leis que foram criadas por Isaac Newton. Ele criou essas leis a partir da observação da natureza, tá bom? Gravidade, movimento dos astros. E aí ele começa a trabalhar essa mecânica do universo. Isaac Newton é o primeiro cientista a pensar na natureza de uma forma científica, de uma forma onde eu posso controlar e calcular, o que é mais importante, eu posso calcular o movimento que vai ser feito. Existem números por trás daquilo ali. Tanto que ele vai ser endeusado atualmente pelos físicos. Você não vai conhecer um professor de física que vai falar que esse cara não presta. Esquece, pode tentar, mas pode tirar seu jegue do toró, você vai falhar miseravelmente. Passando para o próximo slide de número 4. Eu vou ter aí mais um filósofo precursor do movimento iluminista, que é ninguém mais, ninguém menos que John Locke, tá? John Locke, ele é um teórico inglês e as ideias dele tiveram muita influência no conteúdo que a gente vai estudar, que é o processo de independência dos Estados Unidos, né? Ele vai defender o liberalismo e vai condenar o absolutismo monárquico. John Locke era um dos que era defensor do direito à propriedade privada. Ele acreditava que se você teve acesso àquele bem, àquela propriedade, é um direito seu usufruir exclusivamente daquilo. E aí, tem uma observaçãozinha embaixo que ele fala que o iluminismo foi um pensamento que questionou os valores na época. Que época? Europa, século XVIII. Explorando novos conceitos que vai gerar o princípio da Revolução Francesa, inclusive, que são os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí vai levar vocês aí, vai voltar aquela matéria de Revolução Francesa que Tia Karen falou para vocês com todo amor e carinho. Então, exatamente isso. O movimento iluminista é ele que vai fazer acender a lampadinha desses conceitos básicos que vão ser a força motriz da Revolução Francesa e de tantos outros movimentos ao redor do mundo, tá? Se você tem um regime absolutista monárquico e você vai ter uma revolta naquela sociedade para mudar da monarquia em direção a um regime republicano, você pode ter certeza plena, total e absoluta de que esse sistema está sendo fortemente influenciado pelo movimento iluminista, porque se era um regime absolutista e as pessoas estão indo contra o sistema, quem plantou a sementinha do mal foi os iluministas. Sementinha do mal, entenda como quiser, tá? Isso aí foi só uma pequena leve sátira aí para vocês. Passando para o slide
de número 5, os princípios combatidos pelo iluminismo. Absolutismo, já falamos. A intolerância religiosa, porque quando você sai do movimento de reforma religiosa, de reforma protestante, que aconteceu tem mais ou menos uns 200 anos, é bem novo, a reforma protestante. Então, existe um estigma, né, de que se você não for católico, de que se você não seguir o catolicismo, você não pertence àquela sociedade. Inclusive, é por conta disso que formam-se as colônias de povoamento nos Estados Unidos, porque são refugiados da Inglaterra que não eram bem vistos pela sua religião. O movimento iluminista é contra essa intolerância religiosa. Terceiro ponto que está aí no slide: o iluminismo é contra o mercantilismo, mas ele não é contra todo o princípio de mercantilismo, entenda bem, tá? O que o iluminismo critica no mercantilismo? O iluminismo critica dentro do mercantilismo o princípio de intervencionismo estatal na economia, tá? Como o iluminismo defende um liberalismo, esse liberalismo também engloba o liberalismo econômico, onde você é dono da sua empresa, você impõe a quantidade de produtos que você quer produzir, o valor que você quer cobrar, para quem você quer vender, não importa. A fábrica é sua. Tanto o lucro quanto o prejuízo são seus. Quando você tem essa intervenção do Estado na economia, que é uma característica do mercantilismo, você vai ter um Estado que interfere na quantidade de produtos que vai circular, para quem você vai vender e quanto você vai cobrar. Então, é isso que o iluminismo é contra dentro do mercantilismo. Ah, professora, mas e a balança comercial favorável? Nada contra, exporta, importa, tanto faz. E metalismo? Tranquilo, você está explorando, tá enriquecendo, é teu? Amigo, seja feliz. Agora, essa intervenção do Estado, eles são radicalmente contra, porque eles são defensores do liberalismo econômico. Show? E por último, mas não menos importante, eles não são favoráveis ao conservadorismo. Pois é, tem gente que fala aí que o iluminismo é conservador. Não, não é, tá? O iluminismo, ele é radicalmente contra essa concepção tradicional das coisas. Por quê? O pensamento tradicionalista, ele vai dar conceitos que enaltecem algumas pessoas e outras pessoas vão ser diminuídas para que essas fiquem nesse patamar enaltecido. Exemplo, hoje, atualmente, 2020, existia-se uma tradição, há não muito tempo atrás, de que o homem trabalha, ele é o provedor, né? É ele que tem que alimentar e sustentar a família, e é função da mulher ficar em casa cuidando dos filhos e da casa. Poxa, Karen, mas tem gente que pensa assim ainda hoje. Tem maluco pra tudo. Aí o que vai acontecer? O iluminismo, ele fala, amigo, a mulher não é um ser humano perfeito, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, nariz, uma boca, de vez em quando passa maquiagem e fica sensacional. Se ela é um ser humano perfeito, dotado de inteligência, intelecto, sabe fazer as coisas, sabe aprender, tem a capacidade como um homem qualquer, por que diabos ela tem que ficar em casa? Ah, mas ela quer ficar em casa. Beleza, é uma opção dela. Agora, se ela precisa ficar em casa porque não oferecem trabalho para ela por ela ser mulher, aí deixou de ser opção. Então, é contra isso que eles fazem, tá? É contra essas tradições, é contra esses conservadorismos que mantêm alguma determinada classe social acima da outra, é isso que eles criticam. Ok? É esse tipo de conservadorismo, porque ele justifica uma sociedade desigual. É assim porque tem que ser. Entendeu? Então vamos seguir aí. Slide 6. Principais filósofos dentro do iluminismo, tá? Eu vou ter aí Montesquieu, que ele vai escrever O Espírito das Leis, e é Montesquieu que faz a tripartição dos poderes: legislativo, executivo
e judiciário. E ele defende uma monarquia constitucional, que é o que tem na Inglaterra. Eu tenho a figura do rei, porém, ele é somente um membro da política daquele país, daquele estado. O negócio mesmo rola no parlamento, no Congresso, que eu tenho o poder dividido. Ele não manda e desmanda do jeito que ele quer. Segundo filósofo que ele coloca aí é Voltaire. Voltaire, ele era um crítico da igreja, da monarquia e da nobreza. Ele era a favor da liberdade de expressão e de pensamento. Na época, Europa do século XVIII, você não podia dizer o que você pensava, né? Você tinha que achar o rei maravilhoso, tudo estava tudo certo, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, lindo, formoso, maravilhoso. Porque se você falasse contra o rei, provavelmente você não viveria o suficiente para ver o dia seguinte. Então, Voltaire, ele defende ferreamente a liberdade de expressão e de pensamento. E aí, lá no slide de número 7, vocês vão ter aí um próximo filósofo chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, tá? Ele era mais radical de todos os filósofos iluministas, tá? Porque logo de cara ele vai contrapor o pensamento de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vocês já devem ter ouvido falar quando a gente fala de absolutismo monárquico, tá? Porque Thomas Hobbes, ele tem uma citação muito clássica dele, que é o homem é o lobo do homem, né? Então o homem é mau e eu tenho que arrumar alguém mais mau para mandar nos mal. Sacou? O português está errado, mas é de propósito. Então, Rousseau, ele faz ao contrário. Ele fala, o homem não é mau. Pelo contrário, o homem nasce bom. O que torna o homem mau é a sociedade. Então, o homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe. Beleza? Isso aí é uma obra que ele escreve chamada Bom Selvagem, tá? É no Bom Selvagem que ele fala que o homem nasce bom, porém a sociedade o corrompe, a sociedade o torna mau. E aí ele escreve uma outra obra chamada Contrato Social. Quando ele faz o contrato social, ele fala que é preciso, para que o homem se torne sociável, passivo de conviver em sociedade com outras pessoas, ele precisa de um conjunto de regrinha. Tem que ter regra no parquinho. Se não tiver regra no parquinho, não vai dar certo, tá? Então é preciso ter leis, essas leis precisam ser estabelecidas e impostas a serem cobradas, executadas e punidas, tá? Para que essa sociedade consiga coexistir de forma pacífica. Então, Rousseau, ele sai com dois grandes princípios. O primeiro é que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. E o segundo princípio é de que uma sociedade só pode ser saudável e coexistir de forma eficiente se houver um conjunto de leis que faça com que essas pessoas não possam fazer o que elas quiserem e bem entenderem. Bem próximo do conceito de democracia, né? Então é mais ou menos isso aí. Por quê? Porque Rousseau era defensor da democracia. Então, meus amores, vou dar uma pausa aqui, a gente vai beber uma água, vai no banheiro, faz um negocinho que você quiser fazer e a gente volta pro próximo vídeo, tá bom? Beijo, até já!